Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um podcast do Beer School. Meu nome é Jamal Adalak e equilíbrio é aquela propriedade que o bêbado tem de cair e não deixar a cerveja cair da mão. Fala galera, Bleed aqui mais uma vez do canal Doutor Breja e equilíbrio ainda me falta um pouco com cervejeiro caseiro vaidoso, cara. Salve galera, meu nome é Duan, sou pesquisador na área de lúpulo e digamos que equilíbrio é o que o cervejeiro caseiro e o cervejeiro de grande escala sempre busca, né? Fala galera, meu nome é Fábio, eu sou mestre cervejeiro da Pork Beer e equilíbrio é relativo. Fala galera, aqui é o João Kleber, sou cervejeiro da cervejaria Antuérpia em Minas Gerais e na minha opinião, equilíbrio é aquele negócio que o bêbado tenta ter, né cara? Muito bem, cervejeiros, hoje a gente vai falar sobre equilíbrio, sobre projeto de receita, sobre BUGU, sobre sulfato cloreto, se existem outros parâmetros de equilíbrio, se existem coisas além desse lúpulo e dulçor, e como que a gente pode fazer isso na nossa produção de cerveja caseira ou industrial. Dentro da cerveja a gente tem um monte de parâmetros que eles são muito vagos, né? Quando a gente fala, uma cerveja ela tem corpo, uma cerveja tem drinkability, às vezes é muito difícil explicar para quem não é do meio cervejeiro. E algumas coisas eu acho que são bem difíceis de explicar até para quem é cervejeiro. E uma das coisas mais difíceis que eu considero de explicar e até de entender é isso que a gente vai falar hoje, o equilíbrio. A gente geralmente fala de equilíbrio como sendo uma relação entre o amargor e o dulçor, mas para muitos estilos de cerveja o equilíbrio ele pode ser muito mais do que isso. Às vezes esse equilíbrio amargor-dulçor não vale para uma Gueuze, não é o equilíbrio que vai balancear uma Weiss, não é um equilíbrio que vai balancear uma cerveja complexa. E a gente está aqui para falar disso hoje. O que é o equilíbrio e como que a gente pode aplicar isso na elaboração de receita, na correção final. E o nosso objetivo de sempre que é fazer cervejas melhores e tomar cervejas melhores. Quando a gente vai falar de equilíbrio, a primeira coisa que a gente fala é sobre o projeto de uma receita. A gente está aqui com grandes mestres cervejeiros de cervejarias consagradas aqui no Brasil, na região delas. E vocês já tiveram experiência com certeza já tiveram experiência, né, com a elaboração de receitas? E como vocês veem isso na elaboração da receita de vocês? Eu acho que é bom a gente começar falando sobre IPA, a base do equilíbrio, né? Onde a gente passa para as outras cervejas, nos estilos mais básicos aí, IPA, Pilsen, Imperial Stout, e depois ir para cervejas que tem outros parâmetros mais complexos. A Pilsen como Imperial Stout, cervejas mais básicas. Clássicas, vamos manter no clássico. Quando a gente pensa numa receita balanceada, principalmente numa IPA, sempre o cara já pensa no BUGU, né? Já pensa a carga de malte que o cara vai usar, e pensando numa IPA, numa APA, é isso mesmo, né? Vai ser o norte do cara para o equilíbrio da cerveja, vai partir daí, principalmente para fazer em casa. Para fazer industrial é diferente? Não, mas quando você vai fazer industrialmente, você vai pensar nisso daí, mas meio você já tem na tua cabeça para onde ir. Nas minhas receitas eu começo de trás para frente sempre. Eu acho que isso é um costume, né? De quem já tem um pouco mais de prática, o de trás para frente funciona muito bem, né? Então, por quê? Porque você tem um equipamento muito grande, geralmente você não fica fazendo muito testezinho e tal. Não é desmerecer a panelinha, porque é o começo de todos nós, e eu até hoje faço cerveja na panelinha, não é isso. Mas você não tem condição de ficar fazendo uma bateladinha, esperar ficar pronta muitas vezes. Então, você acaba começando de trás para frente, e quando isso acontece, você tem que já meio que fazer tudo isso de uma vez só. Quando você está na panela, não. Na tua panela você pode ir lá, desenhar a receita, alterar, e aí coloca um lúpulo. E essa é uma vantagem da panelinha, né? Não, cara, eu tenho um equipamento de 100 litros até hoje, cara, que eu ativo ele no momento de uma necessidade, né? Porque sabe que quem é paneleiro tem a necessidade de mexer nas panelinhas, né, cara? Sem dúvida. O que é essa visão de trás para frente exatamente? Você quer uma IPA, né? Então, o que você quer de característica de aroma? O que você quer de característica de sabor, característica de amargor? Você quer que ela tenha um punch de secura? Você quer que ela seja mais californiana, mais
costa oeste, mais costa leste, você quer uma IPA New England, você quer... Primeiro ponto é você definir o que você quer, para onde você vai vender essa cerveja, qual é o público que você vai atingir. Aí de lá para cá você vai escolher os lúpulos que você vai usar, qual é a carga de malte que vai balancear esse amargor que você escolheu, e assim você monta a tua receita. E aí quando você tem uma experiência já de montar receitas e criar as coisas, é igual o cozinheiro na cozinha, o cara não olha mais receita. Ele pega o sal, ele já sabe quanto de sal ele tem que pôr. Depois, a hora que ele faz a conta, ele só refina o negócio. Não sei se para você funciona dessa forma também, João. Eu confesso ser um pouco mais metódico, né? Ainda não tenho... Eu tenho um pouco de preocupação em repetibilidade, né? Então a gente... Não, mas isso tudo vai pro papel, né? Lógico, não é assim também, né? Antes de executar, a gente faz o pente fino, né? Lógico. Mas isso tudo no processo de criação. Eu tenho a visão de trás para frente, vendo muito o cliente, né? Vendo quem vai beber a cerveja antes de tudo, né? Então, qual a expectativa dessa pessoa, né? Exatamente. Então tem muito a ver com o que está acontecendo. Infelizmente, né, ou felizmente, nós temos que fazer cervejas que estão sendo pedidas pelo cliente. Então a gente acaba atendendo uma certa moda, vamos falar assim, né? A gente, como cervejeiro caseiro, o Duan aqui também é cervejeiro caseiro, né, Duan? Total. E a gente vai muito pelos cálculos, nossos cálculos precisos que não levam a nada, né? Porque a gente não tem parâmetro preciso para usar eles, mas tudo bem. Nem parâmetro de laboratório para ter certeza que aquilo foi executado. A gente se baseia muito num parâmetro de equilíbrio, o BU-GU, como o primeiro parâmetro de equilíbrio para a elaboração de uma receita. Esse BU-GU ele é um parâmetro bastante simples de calcular e ele, para cada cerveja, para cada estilo, ele diferencia bastante. É basicamente dividir a quantidade de amargor. Então vamos supor que uma cerveja ela tem 50 IBUs, então ela tem 50 BU. E a gravidade original dela é 1025, nossa, 1025 não, 1100. Então ela tem 100 pontos de GU. Então divide o BU de 50 pelo GU de 100, você fica com uma razão BU-GU de 0,5. E cervejas com razão BU-GU de 0,5 tendem a ser cervejas relativamente doces, enquanto cervejas com razão BU de 1 tendem a ser cervejas muito amargas. Antigamente se falava muito em IBU. A gente falava, essa cerveja ela tem 30 IBU, essa cerveja tem 100 IBUs, e a gente levava isso como parâmetro de amargor. Porém, tem uma coisa muito óbvia, que se você pegar uma Pilsen, por exemplo, uma American Light Lager e colocar 50 IBU nela, e no outro extremo, vamos voltar à Russian Imperial Stout de cerveja básica aqui, e colocar 50 IBU numa Russian Imperial Stout, você vai ter resultados de amargor absurdamente diferentes. Por um lado, a Pilsen vai ficar tão desequilibrada pro amargor que você não vai conseguir tomar, e a Russian Imperial Stout vai ficar possivelmente tão desequilibrada pro dulçor, vai ficar tão doce, que você não vai conseguir tomar. As duas vão ficar, de certa forma, enjoativas ou incomodando, e ambas vão ter 50 IBUs. Esse parâmetro a gente considera bastante importante como cervejeiro caseiro. Duan, que é o nosso especialista de lúpulo, cara. O que você acha sobre tudo isso? Bora, eu anotei aqui os negócios, então, ainda no papo de IPA e APA, né? No começo, quando comecei a fazer cerveja, lá uns 5 anos atrás, eu não sabia nem o que era essa relação BU-GU, né? E depois, obviamente, quando eu aprendi, agora eu já fico puto quando eu não consigo atingir a relação ideal. Por exemplo, uma IPA, né? Uma American IPA que tem uma relação BU-GU de 0,80 mais ou menos, né? Então quando dá 0,70, seguindo os cálculos, já não é legal. Mas na verdade isso, claro, é um parâmetro de equilíbrio, né? Mas também envolve toda uma questão subjetiva, né? De paladar, né? Então eu posso trabalhar com uma quantidade X de IBU, né? Com um lúpulo que vai me trazer um harsh, um sabor muito mais forte de lúpulo, do que se eu trabalhar com a mesma quantidade de lúpulo, né, com lúpulo que não vai ser tão agressivo assim. Então o meu cérebro ele vai interpretar que são BU, GU diferentes, né, mas na verdade são iguais, né, só pela escolha do lúpulo que eu faço, né. Então a escolha do lúpulo, principalmente a lupulagem de fervura a 60 minutos, que vai dar todo o esquema de amargor, ela é extremamente essencial, né? Vou fazer uma cerveja, não quero ela tão
tão amarga, tão rasgada, então eu posso focar mais uma adição a 30 minutos, mantendo a mesma razão BUGU, e eu vou ter um equilíbrio sensorial muito maior, né, do que trabalhar com o mesmo lúpulo a 60 minutos, né? Então traz no paladar justamente uma pegada diferente, né, mas só trabalhando com a escolha dos lúpulos, né? A escolha dos lúpulos e a posição onde você insere eles na fervura também, né? O tempo. Sim, levando em consideração que a cerveja, ela é o mosto durante a fervura, ele tá ácido, o que para isomerização não é tão vantajoso, né? A isomerização se dá melhor em pHs um pouco mais alcalinos, um pouco mais elevados, né? Mesmo assim, vai ter a isomerização quase completa aí, né? Então, se trabalhar com menor tempo de fervura, a isomerização parcial vai refletir diretamente no sabor da cerveja, refletindo também, consequentemente, no equilíbrio, né? Bleed, você que é juiz BJCP, que julga cervejas equilibradas e desequilibradas, nesse nosso primeiro parâmetro de equilíbrio, o que você tem a dizer? Primeira coisa que eu queria falar é que eu gostei bastante do que foi falado aí pelos cervejeiros, né? A gente, pelo menos assim, vê que não são todos, infelizmente, cervejeiros que se preocupam em entregar para o consumidor o que o consumidor efetivamente quer, e principalmente entregar para o consumidor o que o cervejeiro se propôs a fazer. Isso é uma coisa muito importante que foi falado, achei bem legal mesmo. Eu concordo que o IBU é uma informação, eu sempre chamei de uma informação pobre. Ela é um indicativo, eu acho que para o cervejeiro que está entrando no mundo das cervejas é importante ter esse indicativo. Não revela a efetiva percepção de amargor, né? Vocês já chamaram aí o tema à mesa, né? O índice BUGU. É uma informação muito mais confiável da percepção de amargor e do equilíbrio da cerveja, mas analisando friamente, até queria jogar esse tema na roda aqui para vocês discutirem, vocês que são cervejeiros, podem falar até com mais propriedade sobre isso, que o índice BUGU também pode te enganar um pouco se ele estiver relacionado, por exemplo, com taxa de atenuação de levedura, né? Levedura com baixa atenuação, por exemplo, deixa um residual, né, que vai equilibrar o amargor. Não sei se vocês já chegaram a trabalhar com isso, né, mas até a proposta daquele site, né, o Mad Alchemist, que foi do Relative Bitterness Ratio, né, que usa não só o IBU, mas usa o IBU para saber o índice BUGU, e com o BUGU eles colocaram em paralelo também com a taxa de atenuação da levedura utilizada, daquele estilo específico, para calcular o Relative Bitterness Ratio, né, que seria a efetiva percepção, um índice mais confiável de percepção de amargor e, vamos falar assim, do equilíbrio da cerveja, né? Mas só falando da pergunta que você fez, né, Jamal, a gente procura cervejas equilibradas. Eu acho que esse negócio do equilíbrio é um pouco difícil da gente falar, né? Porque tem algumas cervejas que você não espera o equilíbrio, né? Fazendo até uma comparação simples aqui, uma cerveja inglesa, ela é extremamente equilibrada entre o maltado e o amargor. Mas, você vê uma American IPA, ela não é para ser equilibrada propriamente dita, porque o aroma tem que ser mais focado no lúpulo e a percepção de amargor tem que ser maior, né? Então, assim, a gente julga basicamente de acordo com o que o estilo pede para você levar em consideração o equilíbrio. Às vezes a gente tem até que descontar a pontuação de uma cerveja muito boa porque ela não acertou o alvo ali do que o estilo pede, né? O que é o equilíbrio? Como a gente pode definir o equilíbrio? Que essa era realmente que eu queria começar, mas eu não me seguro para falar de BUGU. O que é uma cerveja equilibrada? Cara, a cerveja equilibrada é uma cerveja boa, cara. Se você pegar uma IPA americana, né, American IPA, sem aroma, você vai falar que ela é desequilibrada, porque ela não vai fazer diferença nenhuma para quem tá tomando, ela vai estar desequilibrada porque não tem aroma. Mas a gente pode então relacionar que uma cerveja equilibrada é uma cerveja que tem um bom drinkability? Esses são termos quase que equivalentes? Pra mim mata no ninho. Pois olha, cara, eu já meio que discordo. Por exemplo, uma Imperial Stout, às vezes, ela é muito equilibrada, tá com uma fermentação ideal, tá com uma lupulagem ideal, só que a drinkability dela, convenhamos que não é alta, né? É uma drinkability um pouco mais baixa, não é uma cerveja que dá para tomar, por exemplo, meio-dia antes do almoço. Não é que não dá, mas não é o ideal, né? Então, para mim, uma cerveja equilibrada é um conjunto, é uma cesta cheia de
cheia de coisinhas, então tem que ter um aroma bom, né, um aroma característico. Se for uma cerveja americana, um aroma mais cítrico. Se for uma cerveja inglesa, mais puxando para um mentolado, né, aliado a um sabor também, né? Um sabor acentuado, uma fermentação saudável, sem under, sem nenhum erro de fermentação. Para mim, isso é uma cerveja equilibrada, um conjunto. Eu acho, cara, que a questão do equilíbrio, concordo com o Duan, eu acho que não está muito ligada à drinkability. Eu acho sim com uma cerveja agradável, né? Uma cerveja equilibrada é uma cerveja agradável de você tomar. O exemplo mesmo que foi falado aí de Imperial Stout, Imperial Stout não é um estilo que você vai beber de balde, né, em festival de cerveja e tudo mais, em dias quentes, mas se ela for uma cerveja... Você não tá indo nos mesmos festivais que eu, em Bleed. Não, beber Imperial Stout em calor, eu acho que até rola, mas assim, pô, você tomar, por exemplo, uma canecona de 1 litro de Imperial Stout, pô, você vai ver que é o que o Duan falou, ela não tem um alto drinkability, mas se ela for uma Imperial Stout equilibrada, pô, cara, você bebe fácil ali, uma bebida que um pint desce tranquilo, entendeu? Agora uma canecona de 1 litro, daí é só o Jamal em festival, mano. Eu vou seguir a linha, né, que o drinkability, ele é importante. A drinkabilidade de uma cerveja, ela vai fazer com que ela tenha aceitação muito maior. Isso aí, não tenha dúvida, né, quem está preocupado em manter o seu negócio, em ter a sua cerveja continuando a ser vendida, drinkability é uma ferramenta importantíssima para isso. Mas quando se fala em equilíbrio, seria um conjunto de ações que trouxe o resultado da cerveja, um resultado esperado. Igual falou, sem underpitch, sem overpitch, sem erro na fervura. Eu tendo a concordar também com essa posição. Não? É que o drinkability induz a gente a pensar que a cerveja é uma cerveja boa. Concordo. O problema é que são definições, né? Porque o drinkability, eu ia ter que falar qual que é a definição de drinkability também. Isso aí. Acho que a gente pode dizer que uma breja com um bom drinkability necessariamente tem um bom equilíbrio, mas não necessariamente uma breja que tem um bom equilíbrio tem um bom drinkability. Justo. Boa. O equilíbrio é um parâmetro que ele transcende a cerveja, né? Ele é um parâmetro bastante utilizado, inclusive, na culinária. Então, eu que assisto muito MasterChef aí, depois tento aplicar os conceitos na cozinha, vejo que eles buscam a mesma coisa. Vamos tentar imaginar, pega um copo de água e coloca 2 colheres de açúcar, ou vamos deixar um pouco menos ruim, pega um copo de água e coloca 2 colheres de mel. Pode ser uma bebida agradável por 1, 2 goles, até por meio copo, talvez até por 1 copo, mas ela não vai ser uma bebida agradável para você tomar em grande quantidade. Bebidas exclusivamente doces, elas são enjoativas. Agora, por outro lado, se você pegar nessa bebida e colocar certa acidez, vamos voltar lá pro copo com açúcar, coloca um pouco de limão, isso vai virar uma limonada. Uma limonada já é uma bebida que você consegue tomar por muito mais tempo, mesmo mantendo a mesma quantidade de açúcar. Você está com o mesmo sistema, o açúcar é o mesmo, só que agora você tem acidez para contrabalancear. A cerveja, ela é de certa forma uma bebida ácida, né? Mas tem um pH em torno de 4 a 4,4, que torna ela ácida, mas isso não é muito ácido comparado a uma limonada. E no final, a cerveja é uma bebida muito doce. A gente tem dulçor residual equivalente a 2, 3 colheres de açúcar dentro de um copo. E ela volta a ser uma bebida doce, então, uma bebida enjoativa. E aí, quando os cervejeiros tentavam tirar essa parte enjoativa, eles colocavam ervas, até que um dia falaram, bom, se não equilibra por acidez, a gente jogou essa erva amarga aqui e um acabou equilibrando o outro. A gente pode até fazer um paralelo, que se você pegar as 2 colheres de açúcar no copo de água, ela fica ruim, mas se você passa o café, que é amargo, ela não fica nem tão amarga e nem tão doce. Uma contrabalanceia a outra, e a gente busca isso na cerveja. Esse é o nosso principal e primeiro parâmetro de equilíbrio. Agora, como o Fábio falou, existem outros estilos de cerveja que não tem o amargor como ponto de equilíbrio. Cervejas ácidas, em geral, elas não são amargas, e as que são amargas são ruins, na minha humilde opinião. E elas buscam equilíbrio por acidez. E a gente não tem nenhum parâmetro de equilíbrio para acidez, né? Pelo menos não que eu conheça. Não sei se vocês conhecem algum. O parâmetro para cerveja ácida, cervejas azedas, é complexo, cara.
principalmente porque você vai pegar cervejas que o pH tá extremamente baixo. Para algumas pessoas aquilo é desagradável de tomar. E ainda assim é 10 vezes menos ácido que um refrigerante. É, isso aí. Não tem algo que contrabalanceie essa acidez naquelas cervejas. E aí eu te pergunto, aquilo é equilibrado? Eu acho que a maior parte das sours que a gente toma não é bem equilibrada não, hein? Mas tem uma drinkability alta, né? É, pior que é verdade, cara. Pois é, ué. Drinkability altíssima. Altíssima, dá pra tomar igual suco. É verdade, é verdade. Eu ia falar agora, a gente está concretizando um projeto que envolve cervejas ácidas. A gente está equilibrando, né? Hoje o termo equilibrando, com frutas, né? O que acontece muito, as Catarina Sours fizeram e a gente está seguindo essa linha. Existe Catarina Sour? Não era para ter um episódio sobre treta, cara? Treta é só no episódio da semana que vem. Eu vou jogar a treta e vou sair correndo, hein? A Catarina Sour é uma sour equilibrada, cara. Aí, tá vendo? Eu vou dar minha singela opinião rapidinho sobre sours fora do Brasil. Nos Estados Unidos, onde eu tomei muitas sours, percebi que eles fazem sours com muito mais dulçor residual que a gente. E por consequência, corpo muito mais alto. Mas você não acha que o movimento que está acontecendo aqui no Brasil, né? O uso de frutas, não está compensando isso? Florida Vice é Catarina Sour da Flórida, cara. É a mesma coisa, só que é um pouco mais encorpado. Outro parâmetro de equilíbrio secundário que ele compensa, que ele entra em harmonia com o BUGU, é a relação sulfato-cloreto, que ela é muito parecida com o BUGU. Quando a gente projeta uma receita, a gente projeta a água de uma cerveja, a gente pode adicionar esses dois íons específicos, onde o sulfato tende a ressaltar amargor, enquanto o cloreto tende a ressaltar dulçor. Não é exatamente direta essa relação, né? O sulfato ele pode ir um pouquinho mais alto que o cloreto. Sei lá, se tá 1 para 1 a quantidade de sulfato e cloreto, tende a ser uma cerveja equilibrada. Se o sulfato aumenta, então essa relação fica, por exemplo, 2 para 1, 8 para 1, tende a ser uma cerveja muito mais amarga. E se ela tá fracionada, por exemplo, 1 para 2, que daria meio, a gente teria uma cerveja muito mais doce. É óbvio que isso não tem como compensar o BUGU, mas é um parâmetro de refinamento de equilíbrio. Vocês usam isso nas cervejas de vocês? Levam isso em consideração no projeto de receita? O Bleed, como juiz, acha que os juízes têm capacidade de detectar esses refinamentos tão singelos na produção de uma cerveja? Bom, eu vou começar falando que não, cara. A gente analisa a cerveja vendo só número e líquido, cara. A gente não tem como saber, é até meio difícil. Eu falo, às vezes os cervejeiros reclamam, né, que às vezes a gente não dá tanto feedback, assim. Eu falo, pô, eu sou um dos que mais dá nas fichas, eu escrevo normalmente frente e verso, mas, cara, eu não tenho como dar um feedback muito específico, porque eu não sei como foi o seu processo, eu não sei os insumos que você utilizou, eu não sei a correção de água que você fez. Se você me enviar a sua receita aí e me falar todo o seu processo, aí eu posso te dar um feedback um pouquinho mais preciso. Mas dá diferença ou é só psicológico? Não, que dá diferença dá, porque, cara, fazendo cerveja, a gente vê o resultado prático, né? A gente coloca ali a mistura, a gente faz esse cálculo e você tem resultados diferentes. Mas isso quando você faz e você experimenta o resultado para saber. Quando você está recebendo um copo às cegas, só com um número nele, você não tem tanta informação assim. E assim, que faz diferença, faz. Mas isso a gente não tem essa informação por julgamento. A gente tem por fazendo cerveja com outros amigos, a gente vê que isso daí no resultado final, um pequeno ajuste faz diferença numa correção de receita, por exemplo. Mas é bem o que o Bleed falou, é um parâmetro de refino, serve, funciona, a cerveja melhora e tal. Não é algo assim também, aquela melhora, né? Acho que talvez pro público consumidor, né, popular, normalzão, assim, cara que compra na gôndola do mercado, talvez não, mas tem uma melhora sensível e esses sais também não tem só propriedades para esse tipo de situação, né? Eu calibro, eu faço essa sintonia fina com os sais, eu gosto de trabalhar com os sais, inclusive a gente vai desenvolver aqui um projeto de pesquisa justamente analisando a adição de sais, né? Principalmente os sais que contribuem para a dureza, né, da cerveja, cálcio e magnésio, isso refletido no perfil aromático apenas, se tiver diferença, né? Então trabalhar ali com cálcio, que ele vai
aumentar a dureza, magnésio também, que ele ajuda na dureza, só que deixa o sabor do lúpulo mais evidenciado, o aroma também, né? Além disso também, eu gosto de trabalhar bastante com a questão do sulfato, como o Jamal falou, só que não em todas as cervejas, né? Não faz muito sentido jogar sulfato em cervejas que a gente espera um paladar mais doce, né? Inclusive tem alguns não, eu achei um livro que traz um conceito que quimicamente não é muito certo, é o livro do Daniel Reyes, aquele Design Great Beers. É muito bom, só que ele tem uma parte lá que ele fala que as adições de sal contribuem para o pH somente. Na verdade, não, né? A gente coloca sal, não é para alterar pH, é para alterar a dureza da água, alterar algumas propriedades até organolépticas, mas a adição de pH, claro, faz alterar o pH, porque a gente está colocando íons, muitas vezes íons contendo hidrogênio, mais do que tem na água, né? Só que não é o objetivo principal de adicionar sais na água, não é alterar o pH, né? Para isso a gente usa ácido lático, ou até carbonato, né? Para basificar, alcalinizar, né? Saindo um pouco do tema, mas por curiosidade própria mesmo, e você que é um amante do estudo pelo amargor aí, é muito dito, né, que o sulfato arredonda o amargor e deixa o amargor mais crispy. E eu particularmente não percebo isso, cara. Eu não percebo esse arredondamento do amargor pelo sulfato. Você quer falar alguma coisa disso? Quero. Na verdade, o sulfato eu também não percebo nada, mas a relação do sal de sulfato eu consigo perceber em cervejas mais secas. Ele deixa o paladar ainda mais seco, né? Sulfato eu não utilizo para lúpulo, não muda nada em relação ao amargor, na minha opinião. Utilizar sais contendo magnésio podem ser mais significativos ou não, né? Isso aí, depois de um tempo, a gente consegue desenvolver isso aí e trazer uma resposta melhor, né? Mas sulfato não tem nada a ver com amargor, né? Ele tem tá bem ligado a deixar a cerveja com um paladar mais seco, né? Um pouquinho mais amargo, mas não de amargor. Falando de correção, a gente, sem dúvida nenhuma, a gente corrige a grande maioria das nossas cervejas, a gente corrige os sais, mesmo porque a nossa região aqui, a nossa água não é uma das melhores águas, né? Nossa dureza temporária é muito alta e a permanente ela é baixa. Temos uma relação muito ruim, né? Queremos dureza permanente, né? Muito bicarbonato, muito carbonato na nossa água. Esse é o padrão da água do Brasil, né, cara? A condição superficial. Água superficial, exatamente. Tem lugar, cara, que os caras me trazem análise de água, ou o cara que fez a análise errou, ou sai água deionizada da torneira, cara. Então, assim, a gente é obrigado a corrigir praticamente toda a água, né? Principalmente as cervejas lupuladas. A gente vivenciou por muito tempo o uso de água não corrigida, né? Quando eu entrei na Antuérpia, pouquíssimas cervejas corrigiam os sais. E a gente trouxe essa cultura e todo mundo abraçou e viu que tinha um sentido nisso, né? E depois que começou a ser usado, né, de forma mais consciente, né, saindo do mundo do empírico, né, e tendo um pouco mais de informação técnica, percebemos sim, cara, grande diferença. Principalmente em qualidade, em shelf life, tivemos um resultado muito positivo em análises laboratoriais, dizendo um pouco mais de duração do produto saudável, né? A gente teve uma resposta muito boa, positiva, principalmente no resultado de vida, né, vamos botar shelf life do chopp, né, que é um produto mais perecível. Eu particularmente sou muito fã do cloreto nas cervejas. Faço todas as minhas cervejas, até as que não devem ser feitas com cloreto, por exemplo, IPAs, faço com o nível de cloreto lá em cima. Tem um brew shop na minha cidade que vende sais em potinhos de 50 e 50 gramas. Eu uso um pote de cloreto de cálcio para 2 bateladas de 20 litros, cara. Vai 25 gramas de cloreto de cálcio em cada uma das minhas New England IPAs aí. Não é o usual, né, pra IPA. Pra New England até é, né, mas pras IPAs em geral, eu uso em todas, não é muito usual. Gosto do que ele dá na cerveja, que não é exatamente um parâmetro de equilíbrio, mas a sensação de maciez que dá na cerveja. Eu acho que fazendo um gancho nisso, existe outro parâmetro de equilíbrio além desse dulçor e amargor, porque a gente só fala disso, né, mas corpo pode equilibrar com alguma coisa? Essa maciez do cloreto consegue equilibrar com algum outro parâmetro? Ou qualquer outro parâmetro de equilíbrio que eu não consigo imaginar aqui, além desse simplista dulçor e amargor?
A vida é muito mais que isso, né? Sem dúvida. Pega uma Rausch Beer. Não, mano, não. Se tiver uma fumaça muito mal inserida, o cara não consegue tomar. Cara, isso é muito bem falado, cara. Isso é perfeito. Você entrou com uma coisa perfeita. Pega aquela, como que é o nome daquela famosa lá? Schlenkler. Eu não consigo tomar aquilo. Eu também não. Cara, ela tem várias, né, cara? A Hairless é bem facinha de tomar, cara. É bem tranquilinha, é bem gostosa até. Mas se você pegar a Schlenkler Doppelbock, por exemplo, realmente... Nossa, cara, cabuloso. Cerveja com dry hop de linguiça Blumenau, né? Cara, só abrindo um parênteses aqui, o Fábio tem a cervejaria Pork em Toledo, que é cidade famosa pela quantidade grande de porcos. O carro-chefe da cervejaria é uma Rausch Beer, né, Fábio? É, o carro-chefe é Pilsen, né? O carro-chefe... Eu acho que até da Ambev o carro-chefe é Pilsen, né? Esse Rausch Beer também. Cara, eu acho uma coisa também que tem que ser falada, acho que deu pra entender pelo que vocês falaram, mas não custa salientar, né? Que, assim, o negócio do ajuste de água lá, eu acho que vamos falar assim, um dos últimos estágios pro cervejeiro. Eu acho que tem muita gente que tá começando a fazer cerveja e que assiste seu canal e ouve seu podcast, Jamal, e às vezes começa a pensar que o erro da cerveja dele não tá ficando legal é a água. Não. Tem muitos fatores que você tem que considerar antes de querer ficar mexendo com água, trabalhando com água. Então, primeiro você tem que realmente ter uma receita boa, depois você tem que primeiro controlar a sanitização, né? Acho que sanitização é um dos primeiros focos aí do cervejeiro, tem que ser, né? Depois você também tem que ter um controle de temperatura de fermentação, dar melhor estrutura para sua fermentação. O homem faz o mosto, né? Quem faz cerveja é a levedura. Quando você tiver com tudo isso, já tá fazendo cerveja legal, a cerveja já tá bacana, você quer melhorar a sua receita, aí sim você começa a trabalhar com água. Os melhores resultados em concursos são de pessoas que já trabalham com água, mas isso é porque eles já passaram com louvor nas primeiras etapas de uma produção cervejeira. Então o cara realmente domina todo o processo, e aí quando ele já começa a trabalhar com água, é quando ele já começa a ser efetivamente premiado em concursos cervejeiros. Eu acho que é interessante a gente pensar que é legal essa frase do Bleed, de que a gente faz o mosto, né, e a cerveja é feita pela levedura. Para quem faz a cerveja em casa, essa parte de fabricação do mosto, eu encaro ela como tão importante quanto o controle de temperatura da fermentação para uma cerveja boa no resultado final. A água vai estar inserida nisso, tal, num contexto que o Bleed já explicou aí no futuro, né, você que está começando agora também consegue aprender isso devagar, sem atropelar o passo, mas a escolha das rampas de mostura vai influenciar no equilíbrio da cerveja. Uma cerveja, uma IPA com uma receita legal, sais e tudo mais, mas você errou a rampa de mostura e ela vai atenuar menos do que precisava, vai ficar com o corpo mais alto, não adianta você ter uma razão Biogeus legal se você errou a mão ali. Exatamente, Fábio, porque o dulçor, ele naturalmente equilibra o amargor. Então, se você tem uma taxa de atenuação menor, vai sobrar açúcar residual ali, e esse açúcar residual vai dar uma percepção de dulçor, e essa percepção de dulçor vai equilibrar o amargor. E é exatamente por isso que eu falo, IBU, informação pobre, BU-GU é um pouquinho melhor, mas o Relative Bitterness Ratio, que é o RBR, seria um índice mais preciso de efetiva percepção de amargor e equilíbrio, né? O problema desse parâmetro é que ele é um parâmetro difícil de estimar, né, de calcular, porque às vezes a atenuação ela foge 0,1 pontinho fora do seu controle para mais ou para menos, né? E geralmente até no site do Mad Alchemist lá ele fala que você vê depois que a cerveja tá pronta quanto ficou, né, teu relativo. Não é um parâmetro anterior, né? É diferente da OG que você pode projetar com certeza. Só para concluir aquele assunto, né? A gente estava falando de equilíbrio e eu vejo muito isso nos cursos de sommelier, né? Até nas acaba dando nas degustações guiadas, tudo é harmonização, né? A harmonização não é só entre comida e bebida ou entre duas comidas, enfim. Existe harmonização dentro da própria cerveja e aí traz um equilíbrio muito bom, né? Quando você harmoniza os elementos que estão lá em destaque, né? Pode até ser no extremo, harmonizar doçor com amargor, acidez com dulçor, enfim. Até no limite máximo ou no limite mínimo, você tende a ter uma cerveja equilibrada no final das contas, né? Eu acho que existe a escolha do sabor desejado, né? Quero esse lúpulo porque ele vai trazer uma característica mais cítrica e essa citricidade vai harmonizar bastante
vai ser bem equilibrado, bem harmonizado com o doçor residual que vai ter. Então, quando você parte para esse lado, normalmente os resultados são bem bacanas. João, acho bem legal isso que você está falando, e um exemplo prático que eu vivi com esse lance de você buscar um equilíbrio com uma coisa extra cerveja, né? Tem aquela famosa Crick Boom, por exemplo. Eu acho que todos já devem ter experimentado, né? Era de fácil acesso aqui no Brasil. E é uma cerveja que, para mim, ela era extremamente frutada e doce, cara. E aquilo ali, para mim, não era legal. E teve uma vez que eu tava tomando essa cerveja, eu falei, putz, cara, pra mim não tem drinkability, não é uma cerveja bacana. Daí o Marco, né, que é meu parceiro de canal, no Dr. Breja, ele falou, cara, eu tenho uma sobremesa, acho que vai harmonizar legal. Ele fez uma redução lá de aceto balsâmico, com morango, um pouquinho de açúcar, jogou isso em cima de uma bola de sorvete de creme. A gente harmonizou essa sobremesa com a Crick Boom. Cara, era uma outra cerveja. Até as notas mais, assim, vamos falar assim, funks, né? Relacionadas aí à levedura selvagem, né? A fermentação, que ela é uma fruit lambic, né? Começaram a aparecer no paladar depois de colocar a cerveja em conjunto com uma sobremesa. Então, de fato, esse equilíbrio, você pode pegar uma cerveja desequilibrada e com um bom pensamento aí de harmonia com outro ingrediente, ou às vezes outra coisa mesmo, por exemplo, a harmonização com charuto, você pode salvar uma cerveja desequilibrada, cara. E sobre equilíbrio de aroma, isso existe? Eu sempre ouço gente falar que tal lúpulo combina com tal lúpulo e tal lúpulo não combina com tal lúpulo. Eu nunca achei um lúpulo que não combina com o outro, mas sempre ouço. O que vocês acham? Existe lúpulo que se dá bem com outro lúpulo e lúpulo que não se dá bem? Cara, eu não acredito nisso, não. Vamos pegar dois perfis de lúpulo, um que... Não vou nem falar o lúpulo em si, mas vamos pegar um perfil de lúpulo que vai dar maracujá e um outro que vai dar pinho. Aí eu gosto de pinho, mas você não gosta de pinho. Então você vai dizer que pinho não combina com maracujá, mas pra mim combina. Então são situações até pessoal, talvez. E falar, eu vou usar nessa cerveja Citra, Cascade, Mosaic e Amarillo, porque eles combinam. É real essa parada? É porque é tudo frutado, cara. Daí você junta tudo, vira que nem aquela sacola de feira maravilhosa, assim, ó. Mas aí uma salada. É uma salada, então. Mas aí eu entro naquilo que eu tava falando antes da elaboração da receita, entendeu? Eu quero uma sacola de fruta, ou eu quero um balanceio entre uma sacola de fruta que tem um limãozinho também. Eu acho que a gente não pode generalizar assim, né? Falar que um lúpulo não combina com outro. Na verdade, pode até combinar, desde que a gente saiba justamente, não seriam escolas de lúpulo, né? Seriam grandes terroirs, né? Passando desde a Alemanha, como representante, por exemplo, toda a família Hallertau, Magnum, Perle, Mittelfru, que vão trazer um aroma gramíneo, muitas vezes floral, né? Até um pouco lembra maçã, alguma coisa assim, né? Depois disso, a gente tem também os lúpulos australianos, né? Os Azacca da vida aí, ela, até o Victoria's Secret, que é um lúpulo extremamente aromático, um cheiro muito forte de abacaxi, de maracujá, uma grande quantidade de pineno, né, um óleo essencial pineno, que vai conferir um aroma de pinho. Tem lúpulo, inclusive, na França, cara, né? Tem lúpulo francês. Vão conferir aromas bem herbais para cerveja. Tem, inclusive, 2 lúpulos franceses muito bons. A pronúncia que pode estar errada, mas é Triskel, se eu não me engano. E tem um outro também chamado Strissel Pauter, alguma coisa assim. Tem características bem diferentes, né? A gente tem também os Estados Unidos com seus aromas inconfundíveis, né? Citra vai lembrar um maracujá, melão, né? Uma fruta mais cítrica. Daí tem Cascade, que é um lúpulo quase universal, né? Tem também lúpulos da Nova Zelândia, que tem também a sua particularidade. O Nelson Sauvin, o Nelson Sauvin, tanto faz, que vai puxar mais para um limão, né? Numa dessa, uma sour com lúpulo Nelson Sauvin cai muito bem, né? Misturar, de repente, um lúpulo Nelson Sauvin com um Cascade, não tem problema nenhum, né? Vai dar uma característica nova. Green Bullet também, que é um lúpulo da Nova Zelândia, extremamente aromático, um aroma bem forte de especiarias. Aí a gente tem também lúpulos da Polônia. Bom, aí tem cada terroir tem a sua particularidade, né? Reino Unido, que vai dar uma pegada totalmente mentolada, também passando por um pinho. República Tcheca, o clássico Saaz, né? Então não dá para levar isso como regra, né? Lúpulo briga com lúpulo, uma boa combinação, uma boa seleção. É interessante, como eu comentei
no podcast passado, tentar montar um perfil aromático completo, né? Respeitando o que cada lúpulo pode fornecer. Mas com alguma combinação ruim você desconhece. Sei lá, pegar um EK que tem um perfil bastante diferente e misturar com Saaz ou com um Cascade. Será que pode não ter uma harmonia ou uma harmonia menor do que, sei lá, misturar o Cascade com Citra? Pois olha, cara, se tem, eu gostaria muito de conhecer. Na minha mente, na minha cabeça, eu consigo montar, tendo já uma noção de aroma de lúpulos separados, né? Um Saaz e um Cascade. Eu consigo identificar qual que é qual. Juntando os dois na minha cabeça, eu vejo alguma coisa cheirosa, muito cheirosa. Eu não consigo montar uma combinação de lúpulo que vá dar um aroma desagradável. Claro, muitas vezes um lúpulo pode completamente tampar o outro, né? Por exemplo, fazer um dry hop com Citra e Cascade, mantendo a escola americana, né? Eu vou jogar fora o Cascade praticamente, eu vou gastar meu dinheiro comprando Cascade. Por quê? Porque o Citra ele é tão poderoso, aromaticamente falando, tem tantos óleos essenciais que ele vai acabar tampando o aroma do Cascade. Além do que, o Citra já tem todos os óleos essenciais que o Cascade tem. Cara, eu entendo o que o Fábio falou e eu concordo com ele de que nem sempre o que cai bem para um cai bem para outro. De fato. Mas voltando até pelo que a gente estava falando no começo, que foi falado em produzir algo que agrade o seu cliente, né? As cervejarias, elas tendem a produzir algo que vai agradar o maior número de pessoas, e não só um público específico, né? E eu acho que aí entra até uma regra que é básica para os sommeliers no campo de harmonização, a utilização de aromas, sabores e texturas que sejam comuns da vida da pessoa, daquela região, né, daquela comunidade. Porque se ela já conhece aquela característica, ela tende a aceitar aquela característica com uma maior facilidade. Então, assim, até explicando a sugestão lá da sacola de fruta, né, como a gente está no Brasil, que é um país que tem muita fruta e muita fruta madura, tropical, acaba que um mix de frutas, quando a gente vai escolher aí um blend de lúpulos para uma American IPA, uma Double IPA, por exemplo, acaba sendo um tiro mais certo a gente fazer efetivamente uma escolha de lúpulos que dê como resultado essa sacola de fruta aí. A minha Imperial é basicamente a sacola de fruta. Não, cara, mas de verdade, eu acho legal, cara. Pessoas que fazem diferente do que está sendo feito no mercado. Por exemplo, fui num bar ontem e pedi 2 New England IPAs na sequência. As duas eram, tipo, quase iguais, entendeu? Então, assim, tem uma diferença aqui, outra ali, mas são sempre os mesmos lúpulos e tudo mais. Então, eu acho legal as pessoas que tentam fazer uma coisa diferente, apresentar uma coisa diferente, uma experiência diferente para o consumidor. Mas, assim, eu acho que no final das contas tem muita cervejaria pensando em pagar as contas, né? É a realidade do Brasil. E daí, com isso, você não quer arriscar, né? Você vai no tiro certo, né? Eu e o João, a gente tava conversando isso antes aí. Você acaba fazendo, é legal e tal, mas você faz uma batelada menor, um lote único, experimental, alguma coisa nesse sentido. Faz para um festival, para um evento e tal, mas você acaba ou tira da linha porque não vende. Acaba fazendo uma session IPA quadradinha, padrãozinho, e torce pro cara tomar ela fresca. O Jamal já teve a oportunidade de tomar, por exemplo, a minha session IPA em 2 oportunidades, uma fresca e outra não, e é sensível a diferença da cerveja. São 2 cervejas, né? O tempo é um bom parâmetro de equilíbrio. Cara, não sei se vocês já tiveram oportunidade de tomar uma cerveja, uma Witbier belga chamada Martens. Eu tomei ela no canal e fiquei assustado como ela era desequilibrada para a percepção de laranja no aroma. Você não sentia coentro, você não sentia aquele maltado agradável das Witbiers, né? Aquele toquezinho do trigo ali entrando, você só sentia laranja. Era um aroma totalmente desequilibrado para laranja. E outro dia eu tomei uma outra cerveja em contrapartida, chama Atomic Watermelon, da cervejaria Rockbird, não sei se é Minas Gerais ou Rio de Janeiro. Cara, é uma cerveja, era uma goza que tinha adição de melancia, hortelã, hibisco e sal marinho. Cara, impressionantemente, você sentia todos esses ingredientes no aroma, cara, em equilíbrio, um equilíbrio perfeito. Então eu acho que tem sim equilíbrio de aroma, e eu acho que isso também ajuda no drinkability, na experiência como um todo, pelo menos, efetivamente o equilíbrio de aroma também ajuda, para você ter uma experiência melhor, né? Se era uma cerveja de Minas vendida no Rio, foi feita na Antuérpia, né, João? Com certeza. A Rockbird é nosso parceiro, inclusive temos 2 em parceria com eles, umas sours até, né? Na época se fazia Berliner Weiss, que agora
agora tudo é Catarina Sauer, né? Mas Não, a minha ainda é Berliner Weiss. a gente fazia Então, isso Berliner que o Duan é Weiss. catarinense, né? Fala mal da minha terra aí não, pô. Inclusive, a gente trocou, a gente tá produzindo Catarina Sauer, a gente tem um tremendo respeito aí pela terra aí, pelo que vocês conquistaram. Então, homenageamos o estilo sem nenhuma treta, sem nenhuma briga, mas a gente achou legal ter um estilo brasileiro fora, né? Finalizo só para tocar no assunto de lúpulo, mais por curiosidade do que enriquecer o assunto. Vocês já falaram tudo. Claro, o Duan deixou coisas muito bem nítidas quando ele explica cada terroir, então ficou bem fácil de entender a situação dos lúpulos. Hoje eu tava brincando, cara, a gente chegou à conclusão de que queríamos usar o Nelson Salvin, né? Aí alguém perguntou lá, mas qual tanque você tá pensando em vender para fazer essa receita? Aí eu fui... pesquisar, cara. Que absurdo. Como é que pode ser um lúpulo tão caro? Que até a ajuda do Duan pra entender isso daí, cara. Pois Não, é, sabe o que é caro, engraçado, velho? Por exemplo, lá nos Estados Unidos era mais barato que o Citra. Isso é Olha que louco, loucura. cara. Na minha opinião, esse valor elevado é pura especulação, demanda, né? Muita gente quer e então vão elevar o preço, porque não tem muita justificativa. Tirando o Citra, que é uma patente do cara lá e tal, o lúpulo não é tão caro, mas chega aqui uns lúpulos modinhas extremamente caros. E em tempos de crise é complicado, né? A gente não tá esbanjando grana, né? Cara, isso lembra uma coisa do episódio passado que acabou não indo ao ar porque a gente falou antes de começar a gravar, que o Raul lá de Natal, quando fez a Brute IPA dele, deu um carro em lúpulo, cara. Colocou um carro É verdade. em lúpulo. Meu Foi Deus, 40 cara. conto em lúpulo na cerveja, 40 pau. Trabalhar com lúpulos, eu considero nobres, né? Na palestra que eu dou, eu falo que lúpulo nobre, pra mim, é lúpulo acima de R$25 o pacote de 50 gramas. Que, na verdade, acaba sendo verdade, porque são lúpulos caros que vão dar um perfil aromático um pouco melhor, né? Mas a gente pode, inclusive, aproveitar o merchan aí, ó. Na minha palestra, a gente pode ver como a gente consegue extrair o máximo que o lúpulo pode oferecer. Inclusive dos lúpulos mais pobrezinhos. Tem uns macetes aí, a gente consegue extrair tudo dele, deixar só a matéria vegetal mesmo. Quando a gente fala de amargor, né, a gente sabe que não só o alfa-ácido que fornece esse amargor, né, e que pode ter um residual de amargor através da matéria orgânica, talvez o dual vai ajudar muita gente nisso. Tem um amargor residual do material orgânico que o lúpulo fornece durante o dry hopping, que acaba se somando ao processo, né, de produção de cerveja. Cara, que legal que você falou nisso, porque tá anotado aqui desde o começo do programa pra eu falar nisso e eu não falei, cara. Quando o Duan falou lá no começo da razão BU-GU de 0,8 para IPAs, que pra nós que somos meio que maníacos por cálculos e por controle, a gente começa a até dar um nó na barriga quando sai desse 0,8 para fazer uma IPA. Em experimentos muito recentes, eu tenho usado razão BU-GU para IPA 0,4, cara. Isso pra mim, pra primeira vez que eu fiz isso, e não faz muito tempo, 6 meses no máximo, inclusive eu tava falando no Instagram quando eu fazia esse experimento, cara, foi muito custoso pra mim pra fazer isso. Eu comecei a fazer isso porque eu percebi as IPAs americanas serem IPAs relativamente bem menos amargas que as nossas IPAs brasileiras aqui. Relativamente não, bem menos amargas no geral, e que nossas IPAs elas estavam, no meu ponto de vista, desequilibrado pra um amargor excessivo. E isso vem muito em conta disso que você citou, João, que hoje é sabido que o lúpulo contribui com outros compostos de amargor, além do isoalfa-ácido. Hoje, nos meus estudos pessoais, não científicos, né, vejo que mesmo para dry hoppings não tão pesados quanto de New England IPA, esses de 20, 25 gramas de lúpulo por litro, ali nos 10 gramas por litro você já tem um impacto no amargor do dry hopping. E hoje eu levo isso em consideração. Eu não tenho contas para isso, eu faço extremamente empírico, mas isso desbalanceia todo aquele BU-GU que você planejou, cara. E isso vai até de encontro com tudo que o Fábio falou antes, que BU-GU às vezes não serve para nada. Ou seja, nada serve para nada. Tudo é uma mentira. É relativo. Tudo é relativo. Voltando um pouquinho, falar das IPAs americanas, tem muito artigo que relaciona esse sabor mais arredondado das IPAs americanas com uma parada chamada Chantou Mol. Né? É uma resina nativa do lúpulo, semelhante ao ácido alfa, né? Só que
a gente perde, quer dizer, a gente não, né? O lúpulo ele perde essa resina logo na hora que o lúpulo é colhido do pé, né? Então automaticamente essa resina ela oxida, degrada, né? Inclusive, então, nos Estados Unidos, eles fazem adições extras de xantolmol com aqueles extratos de lúpulo lá, RHO, esses extratos aí, para suprir justamente as partes por milhão que a bebida precisa para manter o equilíbrio, né? Então, eles se preocupam até com as partes por milhão de uma molécula que se perde no meio do caminho. Mas voltando ao dry hop, cara... Só um parênteses rapidinho, cara. Essa molécula ela é alvo de estudo recente. É um agente extremamente poderoso no combate de diversos tipos de câncer. Você vai procurar sobre xanthomol, você não acha nada sobre lúpulo, você acha só sobre combate ao câncer. Até vejo algumas brincadeiras aí que cerveja dá câncer de um lado, mas tira do outro. Exatamente, eles associam bastante com câncer pancreático, né, principalmente. Voltando ao esquema do dry hop. Cara, dry hop não existe regra, mas eu defendo muito o método da Sierra Nevada, que são 2 gramas por litro, no máximo 3 gramas por litro. Isso porque, né, acontece uma parada chamada saturação das glândulas olfativas, né? Então vai chegar uma hora que não adianta mais a gente colocar mais lúpulo para esperar um aroma mais poderoso. Justamente as glândulas olfativas elas vão saturar, né? A gente não vai conseguir identificar mais aroma. Por exemplo, eu fiz uma IPA, né? Eu abri ela hoje. Na hora que eu abri ela o aroma já vai vir dar um tapa na cara. Amanhã, se eu tomar essa mesma IPA, eu vou sentir um pouco menos de aroma. Mas na verdade não é que vai ter um pouco menos de aroma, é que o meu cérebro já vai estar acostumado com aquele aroma, né? Então muitas vezes eu vejo pessoas falando, pô, mas essa cerveja perdeu o aroma. Eu coloquei 6 gramas por litro de citra, o cara teve que vender o carro para comprar lúpulo para colocar na cerveja e perdeu o aroma. Na verdade não, o aroma tá ali, só que a gente não consegue mais sentir, né? A gente não consegue mais identificar o aroma. Tem gente, inclusive aqui em Joinville, que trabalha com 10 gramas por litro. Eu acho um exagero, dinheiro jogado fora, né? Justamente por esse motivo da saturação, né? Então a gente não vai conseguir identificar muito esses aromas, né? Quando eu faço a extração do óleo essencial e pego o óleo essencial puro, você cheira o óleo essencial puro e não sente nada. Pois é, mas então isso pode estar ligado com o fato de que quando tu tá fazendo a extração, tu já tá cheirando o lúpulo, né? Saturou os receptores, você não sente mais nada. Tô aqui com o livro Hops, achando onde ele fala isso. Exatamente. Nesse livro ele aborda bastante essa parte de saturação das glândulas olfativas, né? Eu achei foda a parada que eu não tinha pensado. Equilíbrio de outros aromas, tipo laranja numa Witbier ou cravo e banana numa Weiss. Isso daí é quesito de, você avaliar qual cerveja é melhor. Eu já fiz até no canal, não sei se você já assistiu, mas um comparativo entre 3 leveduras para Weissbier, né? O mesmo mosto, 60 litros, dividido em 20, 20, 20, com 3 leveduras diferentes. Enquanto 2 eram extremamente desprezíveis, uma estava extremamente equilibrada entre o cravo e o esterificado, né? Banana, com um caráter, assim, de South German Hefeweizen, tipo alemã, assim, tá ligado? Então, eu acho que essa questão do equilíbrio no aroma entra nesse aspecto até, principalmente para julgamento, cara, porque a gente não tá vendo o processo produtivo, a gente tá vendo o resultado. A gente luta, né? A gente falou bastante do projeto da receita, é o principal lugar onde a gente tenta fazer o equilíbrio da cerveja, e muitas vezes, na verdade, isso não dá certo e a gente chega com uma cerveja que ela não tá exatamente equilibrada. Mas existem técnicas para arredondar a cerveja e complementar coisas que estão faltando no processo de pós-produção. Isso é absurdamente pouco falado. A gente pode fazer uma equivalência com o ajuste de uma receita na cozinha. Você pode não acertar o sal de primeira, aí você prova no final, quando tá quase prestes a servir, você faz um ajuste final. Cara, eu já usei maltodestrina na cerveja que não ia chegar à fermentação. A malto, ela não é fermentável, né? Cara, é um recurso muito legal isso daí. A gente vai olhar com maus olhos às vezes, porque a gente tem essa cabeça muito fechada. Mas, cara, eu não vejo nada de errado nisso, não. Eu tô com a minha cerveja, ela ficou muito mais seca do que eu queria. Se eu tivesse um recurso, eu corrigiria pra eu tomar pra minha cerveja própria, cara. Eu não vejo porque isso é uma coisa
ruim e que um cervejeiro caseiro não poderia aplicar. Eu não vejo problema nenhum em falar dos recursos, porque o Fábio vai saber disso. No âmbito de indústria, nem tudo sai de acordo com aquilo que a gente planejou, cara. E muitas das vezes a gente está lidando com um tanque que o custo dele foi gigante. Então, você não vai abrir mão de usar o recurso para poder salvar um tanque e não ter um prejuízo. E muitas das vezes são enormes os prejuízos. Então, não vejo problema nenhum em usar recursos para corrigir, né, uma cerveja que, por algum motivo, saiu do percurso, né? Saiu do que a gente queria. Por algum motivo, cara, a gente teve problemas seríssimos com safra de alguns lúpulos, principalmente safras novas, né? A safra 2017, por ser até sendo mais fresca, Duan pode até me ajudar nisso daí. Ela não é melhor do que a safra 2016, na minha opinião. Enfim, que a gente usou o lúpulo sem nenhuma correção, né? Sem nenhuma preocupação em analisar a safra, porque não tivemos informação de que a safra havia mudado. Quando chegou no resultado final, não estava com aquele aroma esperado e usamos alguns recursos, né? Temos recursos do próprio lúpulo, né? O extrato de lúpulo, na minha opinião, para recurso de correção, ele é perfeito. Talvez não seja muito bom para matéria-prima para finalização, para fabricação total de uma cerveja. Talvez não saia um resultado muito legal. Mas para correção, para pequenos ajustes, cara, vejo isso como um ótimo recurso que dá um resultado muito positivo. Então não vejo problema nenhum, cara. É válido para uma indústria, né? Vamos tentar ajudar cervejeiros caseiros que eventualmente queiram ter à disposição esses recursos para corrigir algumas falhas que a cerveja pode vir a ter, de coisas que a gente acaba não controlando. O primeiro caso que a gente tem é uma cerveja que ela ficou muito mais seca do que o projetado, ou muito menos encorpada que o projetado. Que recurso que a gente tem para corrigir nesse caso? Eu diria malto. Maltodextrina, lactose até, né? Lactose, açúcar. Lactose é interessante trabalhar, né? Porque lactose é claro, né? Lactose é caro. E aí, Jamal, tem um ponto, quando fala de lactose, que a gente tem que ficar atento, é que o mapa não permite que a cerveja, né, com o nome cerveja no rótulo, leve lactose. Para cervejeiro caseiro, beleza, né? Cara, isso é muito legal, porque vamos pegar a lactose e a maltodextrina. Você fez uma cerveja em casa. Você, porventura, por alguma coisa, deixou ferver um pouco mais, e aquele teu lúpulo de 30 minutos virou um lúpulo de 50, e a cerveja tá desbalanceada, tá muito amarga. A lactose ou a maltodextrina, elas são recursos perfeitos para você elevar o nível de dulçor da cerveja e elevar até o corpo da cerveja e deixar aquela cerveja que estava enjoativa não, que estava desagradável, numa cerveja agradável em casa. E isso dá a vantagem ainda, a imensa vantagem, de você chegar no ponto que você vai achar que é o ponto ideal. Você pega um copo ali, dosa um pouquinho, toma. Ah, ainda é muito amargo. Dosa um pouquinho, tá perfeito. Então você tem uma ideia do que é a cerveja perfeita para você. Se quiser só corpo também, dosa já antes na fermentação. Você pode usar ela já na elaboração da receita também. No outro extremo, a gente pode considerar o oposto. A gente fez uma cerveja que, porventura, ficou muito, muito doce. E aí? Eu tenho um recurso para trabalhar com isso. O Steven Deeds, ele aborda tem um livro chamado Brewing... Não vou lembrar. Mas é Steven Deeds o nome do cara. Ele aborda o método da panela de pressão. Já ouviram falar? Ah, elevando a temperatura vai aumentar a taxa de isomerização. Exatamente. Você vai conseguir um equilíbrio de isomerização maior e chegar no extrato muito mais amargo. Exatamente. A isomerização, ela é uma reação cineticamente de primeira ordem, né? Físico-quimicamente falando. Agora é uma viagem extrema. Vamos lá. Se ela é de primeira ordem, ela vai obedecer o comportamento de Arrhenius. E esse comportamento de Arrhenius tem uma equação para isso, né? O ln de A lá, tal, enfim. Então a gente pode alterar variáveis como a energia de ativação e a temperatura na isomerização, para aumentar a taxa de isomerização. Então, energia de ativação a gente não vai alterar. A temperatura, sim. Então, o que a gente faz, né? O único jeito de a gente atingir uma temperatura acima de 100 graus em casa, né? Ou em escala meio que industrial ali, é a panela de pressão. Então, já começa que o método da panela não envolve... a pressão não é a variável importante, só a temperatura, né? Então, isso vai fazer com que a isomerização do lúpulo se dê de maneira mais efetiva e mais rápida. Então, eu vou ter uma isomerização muito além dos 25%, que é o valor total de isomerização. Vou ter isomerização de até 67% num período de tempo de 15 minutos no máximo. Então,
o que eu faço lá em casa? Eu vou pegar 500 ml de água, mais ou menos, uma água limpa que eu quero dizer previamente fervida, né, tirar o cloro. Então eu vou colocar ali aproximadamente 50 gramas de lúpulo, eu vou deixar, quando começar a suar o pininho da panela de pressão, vou contar 15 minutos. Parou, fechou, coloquei na água corrente para baixar a temperatura. O que eu vou ter ali? Eu vou ter um extrato isomerizado extremamente potente. Então eu vou conseguir calibrar a cerveja, né, totalmente empírico, totalmente sensorial, né? Eu vou fazer meio que uma regra de 3. Eu tenho 20 litros lá no meu balde, então eu vou pegar 1 litro. Se com uma gota desse extrato eu conseguir atingir o amargor que eu quero, faz uma regra de 3, né? Então isso faz com que a gente consiga ajustar o amargor da cerveja, né? Potencializando o amargor de uma maneira fácil, pragmática e até rápida, né? Sem precisar gastar tanto com resinas que existem para comprar, né? Extrato de malte, aliás, extrato de lúpulo e tal, né? Então, método da panela de pressão extremamente eficiente, né? 2 parênteses muito importantes sobre esse dado maravilhoso que você trouxe, porque eu acho que eu nunca mais vou lembrar de falar disso. Ao mesmo tempo que a temperatura alta aumenta a taxa de conversão e desloca o equilíbrio dos 30% para os 60%, ela aumenta a taxa de degradação também. Passou muito dos 15 minutos, você vai perder amargor, você vai começar a perder amargor. 15 minutos é o tempo limitante, né? E outra coisa que isso não é muito falado, mas tem até no Beersmith, que cervejarias que tem tanques de fervura com alturas relevantes, passa aí para 2, 3, 4 metros e pega uma Ambev aí que tem tanques até maiores do que isso, a pressão hidrostática da coluna de líquido faz elevar a temperatura no fundo do fermentador, do tanque de fervura, e ela deixa de ferver a 100 graus e passa a ferver a 105, 110, e esse fenômeno acontece dentro da cervejaria. Você tem uma interessante. Você tem uma conversão muito maior do lúpulo dentro da cervejaria e desequilibra a cerveja em função disso. E o mais interessante é que o Beersmith tem esse parâmetro para você colocar lá para você corrigir. Nossa, que doideira. Corrigir de equipamentos, né, Jamal? Você consegue ter uma correção de equipamentos nesse... Você consegue colocar a influência da altura do tanque na conversão de lúpulo. Existem extratos para comprar, né? Muitos tipos de extrato, né? Tem o extrato só de amargor, tem extrato só de amargor resistente à luz, que é o que é usado na Sol, nessas cervejas mexicanas. E eles são muito convenientes, eu acho, porque eles falam assim, em 20 litros, uma gota dá 1 IBU, alguma coisa assim. Eu nunca usei, não sei se alguém aqui já teve experiência com esse tipo de produto. Não, eu não testei ainda. Também não conheço esses extratos de amargor, né? Ainda não tive a oportunidade de trabalhar com ele. Cara, eu já vi lá na Invicta, não sei se o Rodrigo ainda usa, mas ele usava. Porque senão é muita carga, né? Muito pellet para ele, é 1000 IBU teórico, mas para ele conseguir colocar na época. Mas é verdade, tinha 1000 IBU teórico a cerveja mesmo? Teórico, sim. Caraca. Então na época o Rodrigo ele usava extrato, cara, e aí lá eu vi esse uso de extrato, porque imagina a quantidade de pellet que tem que ir pra dentro da panela, e eu tinha um sócio em São Paulo que fazia sabonete de cerveja, lá usava também. Aí eu vejo muito mais sentido, né? Em cosmético, né, esses extratos já são muito direcionados, né, muito mais fáceis de você manusear, vamos falar assim, né? Eu já vi usar óleo essencial de limoneno, né, de laranja, pra fazer kombucha, né? Não, pra ter aroma de laranja em Vitibir. Pô, cara, isso é uma sacanagem boa, porque fica gostoso, cara. Cervejaria famosa, hein? O óleo de limoneno dá pra extrair por hidrodestilação da casca da laranja. Só que é um pouco complicada. E o óleo de limoneno, ele misteriosamente ele tem um comportamento extremamente corrosivo. Eu tenho padrão. Exatamente. Eu tenho padrão de óleo limoneno aqui na universidade. Eu coloquei num Epedorf, né? Epedorf é aquele frasquinho bem pequenininho, tipo um pino, né? Cara, ele começou a derreter toda a tampa. Eu coloquei ele virado de cabeça para baixo e derreteu toda a tampa ficou toda mole. A estrutura inteira do Epedorf ficou toda mole, assim, começou a corroer o plástico. E ele não é ácido, não é tão ácido, assim, mas ele é extremamente corrosivo. Só pra complementar, eu tô vendo aqui, a gente tem extrato de lúpulo em brew shops pra cervejeiro caseiro americano comprar. Eles colocam aqui que o volume de extrato por ml você vai adicionar na cerveja, vezes a quantidade de cerveja, vezes a densidade
viscosidade da cerveja vai dar tantos IBUs. Aqui ele fala, ó, 1 ml aumenta mais ou menos 10 IBUs em 5 galões num mosto de 1050, ou seja, 1 ml do extrato de amargor aumenta 10 IBUs em 20 litros de uma cerveja de 1050. Muito, muito conveniente. Seria equivalente a isso aí. $29, 150 gramas. Você usa 1 ml para 1 IBU. Não é tão barato, não. Não. Pra quem ganha em dólar, tá ótimo. A correção, acho que vale a pena sim ter esse recurso. Para homebrew, para grandes indústrias, para micro cervejaria. Quem tiver essa percepção vai ter um resultado muito positivo com o uso de extratos de lúpulo, né? Que são extrações naturais, não tem, a legislação permite, e o resultado sensorial com certeza vai ser positivo, vai ser um sensorial bom se você souber utilizar, né? E o último recurso que a gente tem aí, talvez não entraria nem em parâmetro de equilíbrio, seria quando a cerveja não ficou tão aromática quanto deveria. Duas opções, né? Que é continuar no dry hopping ou recorrer aos extratos de lúpulo. Extrato de lúpulo na parte só de aroma, porque essa aqui é a beleza da coisa. No laboratório você consegue separar o amargor para um lado e o aroma do outro, assim, muito fácil. O extrato de aroma eu não vejo preconceito, cara, porque eu fiz um vídeo no canal ensinando a fazer o extrato por hidrodestilação e eu vi gente usando esse extrato para todo lado, e-mail chegando toda hora e empresas interessadas em fazer, empresas interessadas em importar. Inclusive, quando eu fui pro Nacional das Acervas agora, chegou um cara e falou, cara, fiz exatamente como tá no seu vídeo, toma minha cerveja aqui. Tomei e no outro dia ela ganhou, eu acho que ouro em Black IPA, cara, feita só com extrato de aroma. Se você falar pro cara que você usou um extrato de óleo essencial de laranja lá, de limoneno, aí o cara torce o nariz. É verdade, por mais que tenha sido extraído por hidrodestilação no mesmo processo. Faltou aroma de lúpulo, pinga 2 gotinhas de Dupap no copo que fica uma beleza. Isso que eu ia falar, tem empresas até comercializando, cara. Eu utilizei isso daí lá em São Paulo com o Ronaldo Rossi, cara, ele me apresentou esse produto aí. Foi numa brincadeira, né? A gente tava lá experimentando cervejas na cervejoteca e falei assim, cara, você quer provar um negócio diferente? Eu falei, porra, traz aí, ó. Esperava uma cerveja importada, né? Aí o cara vem e me traz um vidrinho do papo, mas comprei, cara. Você tá de sacanagem. Aí que nasceu o Skol Hops, nesse dia. Cara, a experiência foi até interessante, não ficou ruim não, cara. Cara, mas o Dupap, na verdade a proposta deles, até eles entrarem em contato na hora que eles lançaram, entraram em contato com o canal e tal, pra fazer divulgação, eu falei, cara, eu achei muito legal o produto, mas eu não vou fazer divulgação porque o que vocês estão anunciando pro mercado é feio porque é mentiroso, né? Tipo, vocês estão falando que você transforma a sua cerveja mainstream, né? A cerveja de massa em cerveja especial. E isso você não tá fazendo. Eu acho que assim, eu até falei pros caras, se você colocasse que você tá deixando o aroma de uma cerveja de massa mais agradável do que ela é, eu faria divulgação até no meu canal, cara, porque ele efetivamente traz um aroma até que agradável pra uma Skol, uma Antártica, uma Brahma e tudo mais. Eu acho que a abordagem que eles fazem não é que é errada, mas poderia ser mais trabalhada, né? É errada, Du. Aí é mentira, né? Então, a gente tá no Beer School podcast, cara. Aqui pode falar tudo, cara. Vamos ver o que a gente vai falar no da semana que vem. Eu espero que não tenha nenhum futuro aluno ouvindo o podcast, mas esse é um experimento que eu faço nas primeiras aulas do curso de sommelier de cervejas, cara. Eu pego uma cerveja de massa puro malte, eu pego alguma que tenha respeito, vamos falar assim, deles, né? Coloco as cegas, né? E pingo do Dupap em uma das amostras, né? E é padrão, cara. Quem gostou mais da número 1? Tipo, ninguém levanta. Quem gostou da número 2, que é a que eu pinguei do Dupap? Todo mundo levanta a mão. Daí eu falo, pois é, vocês estão tomando a mesma cerveja com 2, 3 gotinhas de Dupap. Na hora que eu mostro, cara, a cara de todo mundo vai lá no chão, tá ligado? Tipo, não acredito. E é exatamente esse resultado que eu sempre gosto nas primeiras aulas, porque é aí que você tira o preconceito do cara e eu falo assim, beleza, vocês já entenderam que vocês não sabem de nada e a gente vai aprender junto daqui pra frente. E o curso costuma começar bem quando eu faço esse experimento, cara. Então, o Dupap ajuda até nas aulas de sommelier de cerveja, cara. Foda é fazer um episódio inteiro sobre equilíbrio e em temas avançados como isomerização em alta temperatura de lúpulo e chegar na conclusão final com todo mundo concordando que o Dupap é um meio de você equilibrar sua cerveja. Não tem forma melhor de terminar um podcast do que dando risada, Jamal. Você quer mais equilíbrio do que o Dupap, cara?
Bom, galera, valeu. Mais um podcast sensacional. Muito bom conversar com vocês, muito bom participar. Quem ainda não conhece meu canal, assiste lá em youtube.com/doutorbreja. Um abraço a todos os cervejeiros, boas cervejas, boas degustas e até a próxima. Obrigado aí, galera. Valeu. Agradecer em especial o Jamal aí. Obrigado de novo pelo convite, cara. É muito bom colar aí com a galera e falar bastante sobre cerveja, sobre lúpulo, que é uma área que eu me sinto confortável pra caramba em falar. Alguns recados rápidos. Dia 27 agora desse mês vou estar em Francisco Beltrão com a palestra Húmulos Lúpulos, a história que não te contaram. Interessantíssimo para cervejeiro caseiro, até cervejeiro de grande escala. Lá a gente vai discutir, são 7 horas de workshop, então a gente discute quase tudo do lúpulo. Dia 10 de novembro vai ter a Apro Lúpulo, vai ser lá em Lages. Evento imperdível para quem cultiva lúpulo ou pretende entrar nesse nicho de negócio, né? O Jorge da Hop House, loja de insumo aqui de Joinville, um abraço para ele, forneceu alguns produtos para sortear para a galera. Além disso, pode me seguir lá do Anceola no Instagram. Valeu, galera. Um abraço, agradecer o Jamal, o convite. Se quiserem mandar ideias e sugestões para IPA que nós vamos fazer aí, manda pra ele. Um abraço aí pra todo mundo, valeu. Mais uma vez, cara, obrigado pelo convite. Adorei participar, né? Sou virgem nesse assunto e fiquei muito feliz de ter participado, de trocar experiência com galera que realmente sabe o que está dizendo. Espero ter contribuído com alguma coisa e pronto para as próximas. Valeu, cervejeiros. Até semana que vem, ou mês que vem, ou quando der certo.